Olá, alunos. Vamos à nossa competência 3 e hoje o nosso intuito é entender o balanço patrimonial, conseguir elaborar essa demonstração, essa importante demonstração e dar uma passeada um pouco rápida no nosso plano de contas, ok? O nosso balanço ele vem, da ideia, esse nome balanço patrimonial vem da ideia de uma balança, ok? A gente precisa sempre pensar no equilíbrio dessa balança e aí patrimonial que representa o nosso patrimônio. Então, o nosso intuito quando a gente está fazendo esse equilíbrio da balança é a gente observar o equilíbrio do patrimônio da empresa, o total de recursos que tiveram origem de terceiros ou do capital próprio, passivo e patrimônio líquido, sendo aplicado no total de recursos da empresa, no total de ativos. Okay? Dessa forma, o ativo fica do lado esquerdo do nosso balanço e o passivo mais patrimônio líquido fica do lado direito. Okay? A forma de organização dessa nossa demonstração é segregado entre circulante e não circulante, de forma que dentro do circulante para ativos e passivos, a gente a princípio observa tudo aquilo que fosse realizar dentro de 12 meses. Então, no geral, a gente encerra um patrimônio, a gente encerra o balanço patrimonial da empresa no dia 31 de dezembro. Então, tudo que tiver dentro dos próximos 12 meses, então de 31 de dezembro do ano de encerramento até o 31 de dezembro do ano subsequente, a gente está falando aí de circulante, precisa ser classificado dentro do grupo de contas do nosso circulante, ok? Além dessa observação de 12 meses, a gente precisa observar que existem algumas coisas que talvez não se realizem dentro de 12 meses, mas que fazem parte do dia a dia da empresa. Por exemplo, o estoque. Existem algumas empresas que passam mais de 12 meses com esse estoque. Uma empresa de aviação passa mais de 12 meses na construção de um avião, mas o valor que ela deposita em estoque ficará dentro do grupo de contas do circulante, embora esse estoque, obviamente, não será realizado dentro dos próximos 12 meses. A essa conta estoque, a gente diz que ela faz parte do ciclo operacional da empresa. Então, além dos 12 meses, a gente também precisa observar o ciclo operacional. Se tiver dentro do ciclo operacional e dentro dos 12 meses, isso com certeza estará dentro do ativo circulante. Para além dos 12 meses e o operacional, o ciclo operacional, se a empresa ainda assim declarar a intenção de vender as coisas que ela tenha comprado ou as coisas que ela tenha a pagar, isso for de realização de curto prazo, a gente também classifica isso dentro do circulante, ok? Então temos 3 observações. Os 12 meses, que é a base, sempre que você estiver pensando no circulante, se estiver dentro do período dos próximos 12 meses, circulante. O ciclo operacional da empresa, cliente, fornecedores, estoque, ou se isso tiver o intuito, o objetivo específico de vender. Por exemplo, se a empresa compra alguma coisa que não necessariamente faz parte do estoque da empresa, não faz parte do operacional da empresa, mas que ela tem a intenção de vender, isso será classificado dentro do grupo circulante, ok? Dessa forma, a gente busca classificar essas contas dentro de um plano, que a gente chama de plano de contas, que fica organizado dentro da empresa para facilitar o dia a dia da contabilidade, para facilitar o processo de escrituração. Dentro do circulante, então é comum do ativo circulante que a gente encontre dinheiro em caixa, então na conta caixa, banco ou equivalentes a caixa dentro do ativo circulante. A conta de clientes, clientes fazem parte do operacional da empresa,
então também estarão lá no nosso circulante. O estoque, como já foi falado, e algumas despesas antecipadas. Por exemplo, a nossa empresa mantém um seguro contra incêndio. Ela faz o pagamento desse seguro antecipadamente e o seguro vai fazer uma cobertura durante os próximos 12 meses. Esse seguro fica classificado como despesas antecipadas dentro do nosso grupo ativo circulante. Para o ativo não circulante, a gente tem 4 segregações, okay? Dentro do ativo circulante, a gente pode separar em realizável a longo prazo, que são as contas que em geral excedem os 12 meses, os investimentos, que são coisas que a empresa compra e que vai manter dentro do seu ativo para a obtenção de recursos, para a valorização de capital. Por exemplo, alguma casa que ela compre e que vai alugar, ou algum terreno que ela compre e que pretende que esse terreno fique dentro da empresa para a valorização do dinheiro, a compra de ações de outras empresas, a nossa empresa investindo o dinheiro dela em outras empresas, então tudo isso faz parte do grupo de contas investimento do ativo não circulante. No ativo imobilizado, okay, também dentro do grupo não circulante, a gente tem os ativos imobilizados, que em geral são aqueles ativos tangíveis que possuem matéria física e que fazem parte do uso da empresa. A empresa compra com o objetivo de usá-los no seu dia a dia. Por exemplo, uma sede que ela compre, instalações, máquinas para utilização de produção de matéria-prima, veículos, móveis e utensílios, tudo que de fato faz parte da utilização diária dessa empresa no decorrer de suas atividades operacionais. E a quarta conta do ativo não circulante, a gente tem o ativo intangível, que são aqueles bens para uso, para manutenção da atividade da empresa, mas que não possuem corpo físico. Por exemplo, a marca da nossa empresa. Ela possui um valor, esse valor, claro, traz benefício econômico para a nossa empresa, é para ser usado pela empresa, mas não possui matéria física. Então, em vez do grupo imobilizado, ele fica classificado como ativo intangível. No outro lado do balanço, os passivos também precisam ser segregados entre circulante e não circulante, sendo observado os 12 meses, ok? No circulante, a gente tem sempre a conta de fornecedores, salários a pagar com os nossos funcionários, ok? Que em geral a gente precisa pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, impostos que a gente precise pagar com o governo, fora empréstimos e financiamentos, que a depender do prazo em que esses empréstimos e financiamentos foram negociados, podem estar classificados ou dentro do circulante ou dentro do não circulante. Por fim, o nosso patrimônio líquido, ok? Que vai estar do mesmo lado do passivo, só que separado do passivo, por passivo representar sempre capital de recursos de terceiros, ok? São o que a gente chama de exigíveis. Passivo exigível e patrimônio líquido, que seria o nosso passivo não exigível. Dentro desse patrimônio líquido, a gente teria a injeção efetiva de capital social, tá? Que é o dinheiro que o sócio entrega à empresa, e além disso, algumas outras contas, como reservas de lucro, quando a empresa, ao final do exercício, apura o seu lucro, esse lucro é transferido uma parte para reinvestimento no negócio da empresa, fica no nosso patrimônio líquido, e a parte do lucro que vai ser destinada ao sócio, como a gente já comentou anteriormente, e aí sim vira um passivo. Lucros destinados ao sócio, classificado no passivo circulante, dividendos a pagar.